Primeiro, o pecado de Adão e Eva se estendeu para os seus descendentes por geração ordinária. Segundo, esse pecado colocou toda a raça humana debaixo da ira justa de Deus. Terceiro, o pecado de tal maneira afetou o ser humano que o seu arbítrio ficou incapacitado para as coisas espirituais. Quarto, o pecado deixou o homem debaixo da escravidão dos poderes malignos, aéreos, espirituais, representados pelo diabo e pelos seus anjos. E quinto, nesse estado, o homem está irremediavelmente perdido e não há absolutamente nada que ele possa fazer por si mesmo para salvar-se. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu acho que essa é a expressão mais importante de toda essa passagem. Mas Deus. Porque os versos de 1 a 3, né, é aquele quadro de horror, né? Estamos perdidos mesmo. Mas Deus. Deus fez alguma coisa. Ele não tinha que fazer. Deus não precisava fazer nada. Porque essa situação, ela foi induzida pelo homem. Ela foi induzida pelo homem. O mistério da origem do mal, ele permanece. Mas duas coisas a Bíblia deixa claro. Primeiro, Deus não é o autor do mal. E segundo, o mal sempre é colocado nos pés ou dos homens ou dos anjos, dos seres morais que Deus criou. Como pode ser isso diante da soberania de Deus? Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta. O que nós sabemos é isso. Deus, ele não é o autor do mal, e o mal sempre é... o homem e os anjos sempre são responsabilizados pelo mal que eles cometem e que está aqui nesse mundo. Por isso que Deus não tinha obrigação de fazer nada. Ele podia ter deixado a raça humana continuar no seu curso de pecado, destruição e miséria. Por isso que é chamado de mas Deus. O mais aqui indica a intervenção de Deus sem que ela fosse obrigatória. Tanto é que ele afirma em seguida que Deus fez isso porque ele é rico em misericórdia. Ele não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E Paulo aqui está falando dele como salvo, como crente. Deus amou o mundo. Há um amor com que Deus ama todas as pessoas, porque foram criadas à sua imagem e semelhança. E por causa desse amor, Deus concede alegria, felicidade, prosperidade, saúde, lazer, bênçãos que nem são reconhecidas pelos ímpios, embora provenham da mão de Deus. Mas existe um amor específico, que é o amor redentor de Deus, que é só para aqueles que são seus. É disso que Paulo está falando aqui. Deus, por causa do grande amor com que nos amou, está falando dos salvos, né? dos que foram alcançados, aqueles a quem Deus deu vida. Por conta desse amor que Deus teve por eles lá na eternidade, estando nós ainda mortos em delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus é rico em misericórdia e por conta do grande amor com que nos amou. Ou seja, a salvação, ela não decorre de nada que Deus viu em você ou em mim. Porque olhando para nós, Ele só vê pecadores, rebeldes, delinquentes que quebram a sua lei, andando de acordo com o curso desse mundo, vivendo para satisfazer os desejos da carne, filhos desobedientes e merecedores de sua ira. Não há nada em nós que tenha atraído o amor e a misericórdia de Deus. Ele fez isso porque quis. Por isso que nós chamamos e cantamos aqui um hino, por sinal muito bonito, é a graça soberana de Deus. Não é motivada ou condicionada por qualquer coisa que Deus viu que o homem fez ou viu que faria, que é a chamada eleição com base na presciência, que é outra forma de negar a soberania de Deus. Não, mas ele fez isso por conta da sua misericórdia. Tanto é que Paulo diz no final do verso 5, pela graça sois salvos. E olha o que Deus fez. 3 coisas. E é interessante que elas parecem rebater as 3 coisas, ou os 3 efeitos negativos do pecado. Primeiro, Deus nos deu vida. Verso 5, estando nós mortos. O pecado nos matou, mas Deus nos dá vida em Cristo Jesus. E essa vida é de Deus, ela é dada por Deus, ela não é obtida por nós, ela é graciosamente dada por Deus. Significa na regeneração da nossa natureza e na implantação de um novo princípio de vida em nós. Segundo, verso 6, juntamente com Cristo nos ressuscitou. Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo e escravos do diabo.
Mas Deus nos ressuscitou, Ele nos tirou dessa situação de escravidão, nos libertou dos poderes que nos prendiam. É isso que a ressurreição significa. E nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar celestial em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus. É uma figura tirada do ritual do palácio, onde o príncipe herdeiro senta à direita do trono. E é onde Jesus está sentado, à direita do trono de Deus. Paulo está dizendo aqui que Deus em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, quando Ele interveio na nossa situação, não somente deu vida e nos libertou, mas nos fez assentar à sua direita como filhos. O que é que isso desfaz? Filhos da desobediência e filhos da ira. Não somos mais filhos da desobediência e filhos da ira. Nós somos filhos de Deus assentados à sua direita, naquele que é o primogênito, unigênito de Deus. Então vê como Deus desfez o imbróglio que o pecado causa na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Paulo responde no verso 7, por que Deus fez isso? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, é a resposta padrão da Bíblia. Por que Deus fez? Aí vem as perguntas. Adão, a árvore da vida, o teste, né? Por que Deus fez tudo isso? A resposta padrão da Bíblia, para a sua própria glória. Por que Deus fez tudo isso aqui? Resposta de Paulo, para mostrar nos séculos vindouros, eternidade afora, a suprema riqueza da sua graça para conosco. Ou seja, para que na eternidade nós digamos, que Deus gracioso, que graça imerecida. A eternidade vai ser pouca para a gente dizer a Deus, Deus, eu poderia estar caminhando para a tua ira, sofrer a tua ira no inferno eternamente, sem remissão, sem pausa, sem menor descanso, sem alívio, eternamente, o sofrimento eterno. Mas em vez disso eu estou aqui no novo céu, na nova terra, ressuscitado com o corpo da ressurreição, para experimentar as delícias do novo mundo que o Senhor vai criar. Isso tudo só pela graça. Ou seja, a eternidade vai ser pouca para a gente exaltar a Deus pela riqueza da sua graça. Ele fez isso para que o efeito final fosse esse, a sua glória. 3 conclusões de Paulo. Verso 8. Primeiro, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso aqui, ele se refere ao antecedente, é gramática grega, refere-se ao antecedente mais próximo, que é a fé. Pela graça sois salvos. E isso, fé, não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé pela qual nós recebemos a dádiva da salvação, ela é dada por Deus graciosamente. Porque se Deus não fizer isso, o homem não pode crer. Por si só ele não crê, se Deus não regenerá-lo primeiro e não lhe der vida. Por isso, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Segunda conclusão, verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se o homem de alguma forma participa nesse processo de redenção, sendo ele um pecador, ele no céu pode ter o direito de bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu escolhi. Eu estou aqui porque decidi, glória a mim mesmo. Glória a mim mesmo. Você pode imaginar alguém no céu fazendo isso? Não. Não é de obras exatamente para evitar que o homem se glorie. Nós não vamos nos gloriar de nada, porque até a escolha foi pela graça de Deus. Meu sogro costuma ilustrar isso aqui. Meu sogro foi missionário aqui no Paraná, durante muitos anos, ele é holandês, trabalhou em Cascavel, evangelizou aqui em Umuarama também. Ele gostava de explicar isso da seguinte maneira, imagina uma rua, né? Uma rua, e tem uma porta bem grande, e em cima da porta, a porta está aberta, em cima da porta está dizendo, vinde a mim, que todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele convite de Jesus. As pessoas passam, olham para aquilo ali, algumas não ligam, vão embora, outras acham interessante, botam a cabeça dentro da porta, olha, vê o que é, vai embora. Finalmente uma diz assim, eu decido entrar, eu escolho entrar. E ela entra. Quando ela entra do lado de dentro, em cima está escrito, só pode vir a mim aqueles que o Pai me der. Né? Antes, parece que é uma decisão nossa, não é verdade? Lembra quando você se converteu? Não parece que foi uma decisão que você tomou? Mas depois que você tomou a decisão, você olhou para trás e disse, Deus, eu sei que foi o Senhor. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, eu nunca teria feito isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, todo mundo de joelhos é um calvinista.
todo mundo de joelhos diante de Deus, ele sabe que é pela graça, que foi pela misericórdia de Deus, não foi por nada dele, não foi pela escolha dele, pelo arbítrio, não foi. Ele louva a Deus e dá graças a Deus, e dá graças a Deus por isso. E por último, no verso 10, terceira conclusão, pois somos feitura dele, palavra feitura no grego, poema, de onde vem a palavra poema, né? Somos a obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo aqui, ele está fazendo uma ressalva, porque ele diz que a salvação não é pelas obras. A salvação não é pelas obras, mas também não é sem obras. Não é sem obras, porque ele diz aqui que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se não há boas obras na sua vida, então você não pode ter certeza de que foi salvo pela graça, porque nós somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Elas não nos salvam, mas elas revelam que nós somos salvos. E, inclusive, essas obras, Paulo diz assim no final do verso 10, Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, não tem base nenhuma para a glória humana. O que é que isso tudo tem a ver com o pecado? A maneira como Paulo descreve a salvação aqui, atribuindo a Deus toda a glória, a eficácia da salvação, os efeitos dela, significa somente uma coisa, que o pecado afetou o homem de tal forma que ele não participa salvadoramente do processo de redenção. Ele é um pecador perdido, carecendo da graça de Deus e carecendo de socorro. Se Deus não vier ao seu encontro, ele está perdido. Eu termino com uma ilustração. Muita gente, quando tem a seguinte ideia, pensa na salvação da seguinte maneira: um monte de gente batendo na porta do céu, dizendo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero entrar aqui. Aí São Pedro pega o laptop dele e diz, como é teu nome? Eu sou Zé da Silva. Zé, desculpa, tu não fosse eleito. Não, mas eu quero entrar, eu quero Jesus, eu estou arrependido. Sim, meu filho, mas você não foi eleito. Seu nome não está no rol dos eleitos. Está vendo aquela porta escrita inferno? Ali, ó, vai para lá. Tem muita gente que pensa, é assim. Mas eu quero lhe dar outro quadro nessa noite. Imagina a multidão caminhando para um abismo. Eles estão com venda nos olhos, tapões nos ouvidos, eles não veem e não ouvem. Estão caminhando. E Deus atrás deles dizendo, voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição e para a morte. Nenhum deles se volta, nenhum deles ouve, nenhum deles tira as vendas, eles continuam andando do mesmo jeito, até que Deus chega em 2, 3, 4 deles, tira a venda, tira o tampão do ouvido, sacode dizendo, olha onde é que você está indo. E a pessoa, já teve essa, foi assim a sua conversão, não foi? Aí você viu quem você era e para onde você estava caminhando. E aí você se volta. Esse é o quadro verdadeiro. Esse é o quadro verdadeiro. O pecado de tal maneira afetou a raça humana que se Deus não vier, abrir os olhos, tirar os tampões e nos conduzir com a mão, nós vamos continuar escravos do mundo, seguindo as inclinações da carne, mortos em nossos delitos e ofensas, não querendo Deus, inimigos de Deus por natureza e caminhando para a destruição eterna.